Romanos capítulo 4. Vamos antes fazer mais uma oração junto comigo para que a gente vá para a leitura da palavra. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade, por esse dia, por este culto racional prestado ao Senhor, pela tua presença poderosa neste lugar sobre as nossas vidas. Nós reverenciamos, Deus, a tua presença, nós reverenciamos a tua palavra, nós damos a ti, Deus, liberdade para nos ensinar e para nos ministrar por ela, Deus. Que os nossos pensamentos sejam levados cativos em obediência à vontade de Jesus Cristo para nós, nesta noite e sempre, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Romanos 4, o verso 18, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém? Que poderoso, né? Que forte. Quanta intensidade e profundidade há nessas palavras de Paulo aos romanos acerca da promessa de Deus na vida de Abraão e da extensão dessa promessa na minha e na sua vida, na vida daqueles que creem e receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, daqueles que têm a oportunidade de tomar essa decisão hoje. Todas essas promessas e todas as infinitas promessas que estão na Bíblia estão mantidas sobre a minha e a sua vida. E nós podemos acessá-las por meio da nossa fé. Aleluias. Como nós podemos acessar e viver essas promessas? Tem 3 etapas necessárias para que, como cristãos, como pessoas que receberam e que receberão Jesus, nós precisamos saber e conhecer para que a gente usufrua e creia na plenitude da palavra de Deus e das promessas de Deus sobre as nossas vidas. A primeira delas é: tenha esperança. Diga para o seu irmão: tenha esperança. É isso. É necessário que nós tenhamos esperança. E nós vamos entender que, por mais que a leitura começou aparentemente confusa no verso 18, vamos recapitular? O verso 18. Olha se não parece contraditório. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Com toda a esperança, contra a esperança. Muitas vezes eu já havia lido a esse respeito, mas eu ainda não havia alcançado a compreensão que eu recebi há poucos dias. A despeito da esperança. Dos 2 tipos de esperança que nós temos, que nós conhecemos. E o tipo de esperança o qual nós devemos cultivar em nossos corações e espíritos. Quando Paulo diz que Abraão
contra toda esperança, em esperança, creu e assim tomou posse da promessa que o Senhor o fizera lá em Gênesis. Ele está sinalizando para mim, para você, para a igreja daquela época, para o povo do Senhor, que existe a esperança, que Abraão foi contra ela, que é a esperança que nós, na nossa razão, temos. Quem nunca ouviu o ditado, a esperança é a última que morre? Não é verdade? Essa é a perspectiva da esperança humana, a perspectiva da razão, da estatística, da probabilidade. Quando é possível algo acontecer, essa esperança, ela morre. E segundo a crença, ela morre por último, ela é a última que morre. Mas a esperança que foi a que Abraão usou para lutar contra essa que morre, que é natural, ela não morre. Ela é a própria fé. Quando a Bíblia diz que Abraão, contra a esperança, ele creu com esperança, ela está dizendo que ele optou por usar a fé, que ele optou por esperar em Deus e na fidelidade do Deus que fez as promessas que fez a ele. E ele foi contra a esperança humana, ele foi contra a lógica humana, para que ele pudesse então acessar e viver a promessa de Deus que estava sobre a vida dele. E muitas vezes a gente acha que está cheio de esperança, que está confiando em Deus, e na verdade a nossa esperança ela está sendo essa limitada, aquela que nós devíamos estar indo contra ela com a verdadeira esperança, como Abraão fez. Sabe, essa esperança pautada na probabilidade. Qual era a promessa de que Paulo falava aqui? Era a promessa dele de se tornar pai de multidões, de ter uma quantidade infinita de descendentes. E ela perpassava por gerar um filho dele e de Sara. E ele já era de avançada idade, ela também. Então, se eles fossem olhar para a esperança razoável, provável, natural, humana, ele realmente não teria vivido essa promessa. Ele não teria alcançado essa promessa. Ele teria se frustrado, ele teria se decepcionado. Talvez ele tivesse até tentado contra Deus. Mas ele, ao invés de se contrariar com Deus, ele se contrariou a essa expectativa. Ele disse, eu vou de encontro. Eu vou contra toda essa esperança, todas essas expectativas que o homem pode ter, que os meus olhos podem ver, e eu vou ficar com a esperança sobrenatural, aquela que traz à existência o que não existe, aquela que os meus olhos não podem enxergar por vista, mas por fé, aquela que eu preciso declarar, aquela que eu preciso fazer brotar lá do interior, do profundo do meu coração. Essa foi a sábia decisão de Abraão. E é lindo que o Senhor nos ensina a experimentar dessa fé sobrenatural, dessa esperança sobrenatural, celestial. Sabe, se a gente pensar num homem de 100 anos e numa mulher de 90 anos, que foi a idade com que eles tiveram Isaac, da nossa esperança, da nossa ótica humana, era totalmente improvável. É impossível, para sermos bem realistas. Sim ou não, gente? Impossível. Hoje a gente tem o auge da mídia, a Cláudia Raia, que fez uma fertilização in vitro e teve um bebê aos 55 anos. Mas nós estamos falando de uma mulher aos 90 anos de idade. E hoje isso é possível dado o grande avanço. Mas perceba que a decisão de esperança de Abraão fez a diferença. Abraão não tinha o recurso do congelamento de óvulos. Abraão não tinha o recurso da reprodução assistida, a fertilização in vitro. E ainda que ele tivesse, nós vimos recentemente com alguém de 55, mas com uma mulher de 90 anos,
com o espermatozoide de um idoso de 100 anos de idade? Só Deus pode fazer. E é essa a esperança que Ele quer achar nos nossos corações. Ele não quer que a gente fique limitado nessa esperança que expecta na reprodução assistida, na tecnologia. Os meus óvulos estão congelados, mais tarde aos 55, quando eu quiser eu posso gestar. Não é essa a esperança que Ele quer que nós tenhamos, é a esperança que Abraão teve. Quando sequer, sem o conhecimento desses recursos, ele perseverou crendo e ele teve o acesso à promessa de Deus para a vida dele. E ele não só se tornou pai, como a promessa de pai de multidões se cumpriu e nós hoje somos descendentes do nosso pai. A Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé. Ele é o pai da fé. Percebam que promessa grandiosa. Enquanto nós vivermos, enquanto nós nos relacionarmos com Jesus, nós vamos saber que nós temos o nosso pai celestial, nós temos o pai biológico, mas nós temos o nosso pai na fé, que é o Abraão. Por causa dessa esperança que hoje nós vamos receber em nome de Jesus. Depois de ter esperança, a segunda coisa que nós precisamos fazer chama-se reconhecimento. Diga para o seu irmão, reconhecimento. Diga para outra pessoa agora, reconhecimento. Nem sempre é fácil a gente reconhecer que a gente está errado. Nem sempre é fácil a gente reconhecer que a gente precisa de alguém, que a gente precisa de alguma coisa. Não é verdade? Olha que linda a lição de Abraão para nós, continuando no verso 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu, repita comigo, reconheceu, que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. É lindo que o versículo começa, sem enfraquecer na fé, ou seja, olhar e enxergar a realidade. Ele não era um louco que vivia paralelo à realidade, é o doidinho que acredita que vai ser pai com 100 anos. Não, ele enxergava a realidade, ele reconhecia, ele tinha uma constatação e uma consciência clara da condição, da idade avançada que ele já tinha, que a esposa dele já tinha, mas ele tinha uma consciência muito maior e muito mais firmada na promessa e no Deus que a fez. Isso o levou a reconhecer. Sabe, nós precisamos reconhecer. Quantas promessas nós não estamos vivendo hoje por falta de reconhecimento? Quantas promessas eu e você não estamos acessando hoje por falta de reconhecimento? De reconhecer uma autoridade constituída sobre a nossa vida, de reconhecer que é um tratamento de Deus o que você está passando, de reconhecer que você precisava passar por aquele processo, de reconhecer que você precisava estar naquele lugar, de reconhecer que você precisava ouvir aquelas palavras, de reconhecer que você precisava viver aquelas dores, de reconhecer que aquela humilhação foi necessária, de reconhecer que você é frágil, que você é vulnerável, que você erra, que você precisa de ajuda. Quantas vezes eu e você, por falta desses reconhecimentos, não estamos vivendo algumas das promessas que Deus tem para as nossas vidas. E hoje, através do nosso pai na fé Abraão, nós vamos aprender e alcançar de Deus, diga de Deus, essa fonte de reconhecimento, essa humildade que nós precisamos para reconhecer, porque é necessário humildade para reconhecer. Nós precisamos reconhecer que nós não sabemos. A Bíblia diz que nem orar a gente sabe. A Bíblia diz que nem orar. Nós não sabemos orar como convém. Não sou eu quem estou dizendo isso. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, Ele intercede por nós. Não só com palavras, a Bíblia diz que até com gemidos que não são exprimíveis. E as nossas orações, elas
são ouvidas. Sabe, mas nós não sabemos orar como convém. E o Senhor nos deixou o Espírito Santo para interceder por nós junto a Ele. Ele quer que a gente saiba reconhecer hoje que a gente não sabe ser pai, que a gente não sabe ser esposo, que a gente não sabe ser mãe, ser esposa, ser filha, ser irmã, ser líder, que você não sabe planejar, que você não sabe administrar aquilo que Deus te deu. Peça o Espírito Santo para te ajudar a lembrar o que você precisa reconhecer hoje. Ou simplesmente reconheça, porque dentro de alguns corações está ecoando o que você precisa reconhecer nessa noite. Porque quando nós reconhecemos, quando nós nos revelamos, nos desnudamos diante do Senhor, como Abraão fez, com consciência da sua velhice. Eu sou um idoso, minha esposa também, sua idade fértil já passou. Eu tenho consciência disso, mas eu tenho mais consciência de que Deus é Deus, de que a sua promessa está de pé, de que essa condição não limita Deus, não limita o seu poder. E é reconhecendo, não enfraquecendo na fé, é o que a Bíblia diz. Sem enfraquecer na fé e reconhecendo a sua limitação, a sua condição. Qual é a limitação que você precisa hoje reconhecer? Não enfraqueça na sua fé. Use essa limitação como fonte de humilhação para você chegar na presença de Deus mais quebrantado. Diga a Ele que você não sabe fazer muitas dessas coisas que eu mencionei e tantas outras que só você sabe que você não sabe fazer. Que você precisa de Deus para isso. Que você precisa de pessoas ao seu lado para isso. E Ele vai enviar as pessoas. Mas nós precisamos reconhecer. Muitas vezes a gente se bate sem conseguir resolver um problema e o Senhor fica lá, meu Deus, eu estou com a criatura aqui pronta para enviar, para ajudar, mas só está faltando me pedir, só precisa dizer que tu não sabe, que eu vou dizer, está aqui esse ser humaninho que vai lhe ajudar a resolver esse BO. Mas sabe como é que a gente está? Não, eu vou tentar desse jeito, eu vou tentar daquele, é assim, é assado, é subindo, é descendo, é fechando, é abrindo, é gritando mais alto, é me calando. E a gente só precisa reconhecer. Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, me ajuda, envia alguém. Sabe, é tão difícil dizer, eu preciso do Senhor. Ouse mais, diga, eu dependo do Senhor. É necessário reconhecer para declarar isso com o nosso coração. E Abraão fez isso de uma maneira tão sublime, que a sua promessa foi acessada e alcançada com louvor. Aleluias. Deus quer nos forjar mães, esposos, pais, filhos, filhas, servos, profissionais, estudantes, crianças, jovens, sarados, cheios do Teu Espírito Santo, capazes de reconhecer quando necessário e sem enfraquecer na nossa fé, confiando no Senhor, na força do seu poder, nas promessas que Ele nos fizera. Mais adiante, a Bíblia diz que ele glorificou a Deus e estava convencido de que o Senhor faria. Ele não enfraqueceu na fé, ele reconheceu e ele glorificou. É muito mais além do que reconhecer, do que se humilhar, dizer é só o Senhor que pode fazer, porque a esperança humana, a expectativa humana, ela elimina essa possibilidade. Mas eu sei que o Senhor pode e eu confio no Senhor e na sua promessa. Reconhecimento. E depois eu estou convencido disso, ele glorifica a Deus. Aleluias, vamos ver na palavra, verso 20. Mesmo assim não duvidou, mesmo consciente do seu estado e da sua esposa, no verso 19. O 20 diz, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas ele foi forçado.
fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Amados, quando a gente reconhece, o Senhor, Ele libera do céu sobre nós um fortalecimento que nós precisamos para a gente continuar, para a gente cumprir a jornada, para a gente cumprir o propósito que Deus tem para nós. Ele glorificou. Quantas vezes a gente acha que a etapa termina em reconhecer, pronto, já reconheci que eu não sei fazer nada disso aqui, agora é com Jesus. Falta só mais uma etapa. Fala para o seu irmão, falta só mais uma etapa. Só mais uma. Você já reconheceu, agora esteja convencido e glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor, exalta o nome dEle, renda graças, oferte, sacrifique em nome do Senhor. Aleluias. Deus é poderoso. 21. Estando plenamente, diga comigo, plenamente. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Convencido, certo, convicto e consciente de que Deus cumpriria a sua promessa, independente de probabilidade, de expectativa humana, de achismo, de ideologismo, de tecnologia, do que quer que fosse. Ele, como consequência dessa fé bem firmada, dessa esperança viva, ele foi justificado por Deus. Sua esposa concebeu aos 91 anos, quando Isaac nasceu. Ela já tinha completado os 91 anos. E ela ainda viveu, e quando ela veio morrer, Isaac já tinha 36 anos. Amados, vale a pena nós acreditarmos nas promessas que o Senhor nos fez. Sabe, Ele não quer nos ver desesperançosos. Ele não quer que a gente meça, que a gente olhe para as promessas dEle com a esperança humana, olhando para a probabilidade. Ah, mas eu não tenho chance de chegar naquele lugar porque eu não tenho tal curso. Eu não sei falar assim. Eu não falo tantas línguas. Ah, mas eu não tenho chance de fazer isso. Eu nunca fiz isso. Sabe, Ele não quer que a gente imponha limites. Ele quer que a gente olhe para a situação e que a gente creia no Deus que fez a promessa. Que a gente creia na promessa, que a gente expecte. Que a expectativa, que a esperança, que a confiança esteja depositada na direção certa, no lugar certo, daquele que pode cumprir, daquele que é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma das suas promessas. Ela diz em Números que Ele tem prazer em cumprir as suas promessas. Sabe, Deus tem muita promessa para mim e para a sua vida. E Ele está inquieto com o fato de nós não estarmos vivendo muitas delas ainda. Literalmente, inquieto. 3. Creia em Deus e nas suas promessas. Primeiro, nós temos que ter esperança. Nós temos que reconhecer e glorificar. E terceiro, nós temos que crer em Deus e temos que crer nas promessas de Deus. Não basta crer nele, a gente tem que acreditar em tudo que Ele prometeu. Tudo que me prometeu, tudo que Ele te prometeu é teu. Diga para o seu irmão, o que Deus te prometeu é teu. Tudo que Deus te prometeu é teu, pastor Valdemar. Tudo, tudo. Aleluias. O verso 20 diz que ele acreditou, que ele não deu lugar à incredulidade. O que eu e você temos perdido por causa da incredulidade? Nós estamos falando de uma esperança sobrenatural. Por que vamos nos limitar e crer no natural? Deus é ilimitado. E Ele não está contente com os limites que nós temos imposto a Ele. E Deus diz, eu não tenho limites. Aleluias. Não imponha limites ao meu agir. Deus não tem limites. Não sou eu e nem você que determina
Até aqui, até aqui, até aqui. Nós não determinamos até onde o agir de Deus vai. Nós não podemos limitar. Deus já cessou, muitas vezes, sinais e maravilhas no nosso meio, por causa da incredulidade. Tem promessas travadas, congeladas, prontas para chegar até nós, mas a barreira da incredulidade está impedindo que ela nos alcance. E a gente precisa derrubar essa barreira hoje. Porque a incredulidade, ela só é vencida com a verdadeira esperança. Essa que a gente vê aqui no testemunho do nosso pai da fé. Com a esperança genuína, com a fé, com a confiança genuína que Deus continua sendo Deus. Que as promessas de Deus irão se cumprir na minha e na sua vida e estão todas mantidas. Não dê lugar à dúvida, não dê lugar à incredulidade. Aleluias. Todas, absolutamente todas as promessas que o Senhor nos fez, elas estão de pé. Sabe o que é que tem nos faltado, amados? Tem nos faltado o conhecimento de Deus, tem nos faltado o conhecimento da nossa herança, da nossa verdadeira identidade, que nós vimos aqui no culto de jovens. Sabe, quando nós sabemos quem é o Deus que nós servimos, quando nós conhecemos verdadeiramente Deus, quando nós conhecemos verdadeiramente quem somos nele, não há espaço para a incredulidade. Aí nós cremos fielmente nas suas promessas. Tem faltado o conhecimento desse Deus. Quando eu sei quem é ele, eu conheço todas as promessas que ele tem para mim. Eu vou viver cada uma dessas promessas, eu vou tomar posse daquilo que é meu. Eu vou viver como filho, como filha de Deus. Tem faltado conhecimento de Deus, conhecimento das promessas de Deus, conhecimento de quem nós somos em Deus. O Senhor quer que a gente ache hoje essa identidade de filho, que a gente tenha esperança, que a gente reconheça, que a gente glorifique, que a gente creia nas promessas que nós conhecemos, nas que nós ainda vamos conhecer, que a gente creia no Deus das promessas. Aleluias. Quando nós conhecemos a nossa filiação, nós vivemos com segurança de que nós temos um colo, de que nós temos um pai, de que nós temos acolhimento, de que nós somos cuidados, de que nós somos amados. Sabe, a gente tem vivido tão aflito e tão afligido, tão amedrontado, e tão isso e tão aquilo, por não conhecer profundamente as promessas de Deus, e tão pouco o Deus das promessas. Mas isso precisa acabar. O verso 22 e 23 diz: ele foi justificado não pelo que ele fez, mas pela fé depositada. Não diz que Abraão foi justificado pelas suas obras, mas a sua justificação, ela veio como uma consequência, e a Bíblia diz que foi uma consequência mesmo da sua esperança, da fé que ele depositou no Senhor e na promessa do Senhor na vida dele. E essa justificação o Senhor tem para mim e para você. Ele quer pegar a promessa que ele fez para a sua vida e te justificar por meio da tua esperança, da tua fé. Sabe, ele prometeu para ele um filho e torná-lo pai de multidões. E hoje nós somos todos filhos dele. Na fé. O que é que ele te prometeu? O que é que o Senhor te prometeu? Confia nele, ele só quer a sua esperança, a sua fé depositada, plena, convicta, convencida como Abraão estava, sabe para quê? Para ele te justificar. Eu lhe prometi estar naquele lugar, é lá que você vai estar. Eu lhe prometi ser exaltado, ser honrado, você será. Eu lhe prometi curar da enfermidade, você vai ser curado. Eu lhe prometi uma família restaurada, eu vou restaurar a sua família, eu vou te justificar, porque é em mim que você está esperando. Eu prometi libertar do cativeiro espiritual,
da dependência química, do adoecimento emocional, psicológico. Eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou libertar. Mas Ele precisa achar a esperança viva no nosso coração, a fé, o convencimento, a expectativa certa, a esperança certa. Lembra que nós entendemos que são 2 tipos? A natural e a celestial, a sobrenatural. Aquela que faz a promessa existir nas nossas vidas. E vem por meio do conhecimento, quando eu conheço Deus, quando eu conheço as promessas de Deus, quando eu entendo quem eu sou em Deus, aí eu vou viver tudo o que Ele me prometeu. Sabe, se Ele me prometeu paz, eu vou ter uma vida de paz. Sabe, onde Ele me promete dormir em paz, eu não vou aceitar insônia sobre a minha vida, eu vou declarar a promessa do Senhor de que em paz eu me deito e durmo porque Ele é o Deus da minha salvação. Sabe, quando Ele te disser que nenhum mal vai te acontecer, que o Deus que te guarda não dorme, Ele está em alerta, você estará guardado no esconderijo do Altíssimo. O que mais que Ele te prometeu? Ele te prometeu que Ele tem planos de paz, de te fazer prosperar, de não te causar danos. E você tem vivido como? Todo danificado? Todo coisado, como a gente ouve por aí? É falta de conhecimento da promessa de Deus que está sobre a sua vida. E se não é a falta do conhecimento dela, é a falta da fé firmada para que você possa acessar essa promessa, para que você possa vivê-la com plenitude. Deus tem promessa de perdão, Deus tem promessa de cura. A Bíblia diz que Jesus levou sobre Ele todas as enfermidades e é pelas pisaduras dele que nós somos sarados. Você tem andado enfermo? O que tem te acometido? A sua saúde física, a sua saúde mental, emocional, espiritual. Ei, Deus tem uma promessa para você. Ei, Deus tem uma promessa de perdão. Talvez você está se condenando, mas Deus diz que Ele já te perdoou e lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Toma posse dessa promessa e não permita essa acusação sobre a sua vida. Conheça, se aprofunde em conhecer as promessas de Deus, que em literalmente todas as páginas das Escrituras tem uma promessa sobre a minha e a sua vida, que nós não estamos acessando pela falta de conhecimento, pela falta de fé nas promessas e pela falta de fé no Deus das promessas. Mas em nome de Jesus, isso vai mudar. Diga para o seu irmão, isso vai mudar. Em nome de Jesus. Deus tem promessa de vida eterna para mim e para você, e essa é a maior de todas as promessas. O acesso que eu e você temos à salvação e uma vida sem fim, uma eternidade ao seu lado, na glória, em paz. Feliz. Diga comigo, feliz. Lembra do lema da igreja? Hashtag Aleluias. A Bíblia diz em Jeremias 1:11 que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. É tão poderosa essa frase. Deus diz que Jesus é o caminho, Ele é a paz, Ele é vida. Mas você sente como se não estivesse vivendo. Isso não é vida. Não é mesmo. Não é o que Ele tem para você, não condiz com o que a palavra dEle nos promete. E sabe, Ele tem um compromisso com essa palavra registrado nela mesma, em Jeremias 1:11, onde Ele diz que Ele vela para cumprir a tua palavra. Cada uma das suas promessas que estão feitas e registradas nas Escrituras, Ele vela para cumprir. E cada uma das promessas que Ele te fez em particular, que Ele te revelou, que Ele entregou ao seu coração, Ele também vela para cumpri-la, porque a palavra dEle não volta atrás, porque Ele não se arrepende dela, porque Ele é homem para cumpri-la. Aleluias, Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele tem poder.
Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu quero compartilhar com vocês mais uma história de esperança. Essa história me tocou muito, muito, muito. Quando eu a li a primeira vez, um tempo atrás, e eu demorei a encontrá-la. É a história de um dos hinos da harpa cristã, da sua origem, né, como ele foi escrito, o contexto em que ele foi escrito. Essa é a história de Horatio Gates Spafford. Esse homem, ele era um advogado e um empresário muito bem sucedido. Ele tinha muitos imóveis nos Estados Unidos. E aí tem um registro na história, acho que em 1871, por aí, houve um incêndio. E literalmente metade da cidade, como foi um dos maiores, é fácil encontrar essa informação hoje no Google, em qualquer pesquisa que você possa fazer, foi um incêndio muito importante, pela sua extensão, pelos danos que causou, pela quantidade de pessoas que foram acometidas e o tempo que a cidade de Chicago levou para se recuperar dele. Quase metade da cidade foi incendiada. Portanto, praticamente todas as propriedades de Horatio foram incendiadas. Mas, além de grande empreendedor do ramo imobiliário, ele também era um advogado. E depois que isso aconteceu e ele perdeu todas as suas propriedades, ele e sua família, ele tinha 5 filhos e uma esposa chamada Ana, eles trabalharam ainda 2 anos sobre aqueles destroços, tudo aquilo que foi queimado, ajudando aquela comunidade, ajudando os orfanatos, hospitais, ajudando aquela sociedade a se reconstruir. E aí ele era amigo do evangelista Moody, e ele se programa para participar dessa cruzada evangelística na Europa. Ele coloca a sua esposa e as filhas no navio. Antes ele perde o filho de 4 anos, de febre escarlate. E aí restam as 4 filhas e a esposa que vão junto com ele para essa cruzada. Mas no momento em que elas ingressam no navio, ele tem um compromisso profissional e ele não pode ir. Então ele fica para resolver e ir ao encontro delas assim que possível e segue a esposa e as suas 4 filhas no navio para a Europa. A caminho, num determinado ponto, o navio em que elas estão se choca com um outro navio inglês. E aí é um acidente terrível, um naufrágio que, posterior a ele, só houve maior o do Titanic, registrado na história. E aí ele recebe, alguns dias depois, a mensagem, salva, porém só. A sua esposa havia sobrevivido, mas entre os 200 e poucas pessoas que faleceram, as suas 4 filhas naufragaram e morreram naquele incidente. Então ele imediatamente, ao receber aquele bilhete, ele embarca e vai ao encontro da sua esposa. E no caminho até ela, quando chega no ponto exato, o capitão do navio, da embarcação que ele está, avisa para ele que aquele é o ponto exato onde houve o choque entre os navios e onde as filhas dele e todos os outros 200 e poucos morreram. E naquele lugar, naquele ponto da viagem, ele olha para as ondas do mar, no ponto em que as 4 filhas dele morreram, e ele escreve o seguinte: quando a paz como um rio me acompanha meu caminho, quando tristezas como ondas do mar rolam, qualquer que seja a minha sorte, você me ensinou a dizer: está bem, está tudo bem com minha alma. Eu vou reler. Quando a paz como um rio acompanha meu caminho, quando tristezas como ondas do mar rolam, qualquer que seja a minha sorte, você me ensinou a dizer: está bem, está tudo bem com a minha alma. Hoje, essa música, ela em inglês, ela é It's Well With My Soul, que em tradução ao pé da letra é Está tudo bem com a minha alma. E hoje ele se tornou o hino 329 da harpa. Hoje não, há muitos anos. E a sua versão final ficou Sou feliz com Jesus. Então na versão ele diz: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer,
Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Canta comigo. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluias, aleluias, glórias ao Senhor. Amados, no sofrimento mais profundo, esse homem, Horácio, ele conseguiu encontrar a mais profunda esperança. Abraão, no momento de expectativa humana zeradas, de esperanças naturais, de razões, de possibilidades esgotadas, ele encontrou uma esperança profunda, uma razão para confiar, para crer, para esperar, para glorificar. E Horácio, ele nos ensina algo muito, muito tocante. Quando eu ouvi, muitas vezes cantei Sou Feliz com Jesus, eu achava que esse hino tivesse surgido num momento de alegria, numa situação de contentamento de quem o compôs. E quando eu conheci essa história, e todas as vezes que eu a releio, eu me sinto tocada novamente, pelo nível e pela profundidade de esperança que esse homem tem numa eternidade com o Senhor. A esperança que a dor da circunstância, que a dor do presente, que a realidade presente, que a dificuldade presente, não limitaram quem Deus é e a sua promessa. Amém, amados? Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. A esperança de Abraão e a esperança de Horácio, elas foram desafiantes. E elas nos encorajam hoje a orar para que nós sejamos cheios de esperança. E para que a nossa alma esteja bem. Para que nós estejamos felizes com Jesus. Verdadeiramente. Aleluias. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. Nós precisamos alcançar a esperança de estar com Cristo na eternidade. Não só a esperança de viver a prosperidade aqui, de viver tudo que nós temos prometido para essa terra, para esse tempo, mas principalmente elevar o nosso nível de esperança ao da eternidade, para que nós não sejamos, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, se nós esperarmos em Cristo, somente nesta vida, nós somos o mais miserável de todos os homens. Deus é fiel. Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Oh Deus, que exemplos, Pai, de fé Abraão nos deixou. Não por acaso e não pela sutileza do seu testemunho, mas pela profundidade, pela grandiosidade dele, é que ele é reconhecido na tua Escritura como o Pai da fé. Oh Deus, nós queremos honrar a nossa paternidade nele, Senhor, e em Ti. Nós queremos nos apresentar diante de Ti, Pai, com uma fé firmada, uma fé sobrenatural, convencidos, plenamente convictos de quem o Senhor é, de quem nós somos no Senhor e de todas as Tuas promessas para as nossas vidas. Pai, nós cremos em Ti, nós cremos no Teu agir, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos na Tua palavra, nós sabemos que ela está de pé, nós sabemos que o Senhor não volta atrás. Oh Deus, nós queremos Te pedir perdão pelas vezes em que nós não tivemos esperança da maneira como deveríamos. Nós queremos Te pedir perdão pelas vezes em que nós não reconhecemos tantas coisas que nós precisamos reconhecer. Oh Pai, por fim nós queremos Te pedir ajuda nessa noite, para que a gente venha crer em Ti e nas Suas promessas. Como Teu Espírito ministrou ao nosso coração,
nessa mensagem de hoje. Pai, vem ao nosso encontro mais uma vez, derrama sobre nós mais uma vez. A tua palavra diz que é pela fé, mediante a graça. Vem com a tua graça sobre nós, porque sem ela nós não somos nada. Nós dependemos de ti, da tua graça, do teu favor, do teu perdão, da tua misericórdia, da tua compaixão por nós. Nós somos tão falhos, tão pecadores, tão imperfeitos e por tantas vezes tão ingratos, Senhor. Vem com teu perdão sobre as nossas vidas nessa noite. Vem, Senhor, nos tocar profundamente, como o Senhor um dia tocou Abraão, como o Senhor um dia tocou este homem, Pai. Oh Deus, ele poderia estar tão revoltado, ele poderia ter composto uma música onde ele derramasse a sua indignação, a sua revolta, porque o seu único filho homem morreu aos 4 anos, porque as suas 4 filhas morreram no naufrágio. Mas aquele homem olhou para aquelas ondas e ele contemplou o que estaria por vir. Ele contemplou, Senhor, que ele poderia desfrutar, meu Deus, da tua presença para todo sempre na eternidade. Ele contemplou que ele tinha motivos, apesar das circunstâncias, para ser grato, para reconhecer que tu és o Deus que traz a paz que excede todo entendimento, a paz que um coração tão doído, tão ferido pelas perdas, Senhor, materiais, pelas perdas afetivas que ele havia sofrido, mas ao mesmo tempo tão cheio da tua presença, tão cheio da esperança genuína, que o fez declarar que a sua alma estaria bem com o Senhor. Oh Deus, nós queremos declarar esta noite que não são as circunstâncias que nós estamos passando, não é essa enfermidade que você está passando, não é essa luta no casamento que você está passando, não é a dificuldade financeira que você está enfrentando, não é essa condição, não é esse diagnóstico que determina. O que determina é a sua esperança, é a fé que o Senhor quer achar em você e em mim para operar, para trazer a existência, para nos justificar, assim como Ele justificou Abraão. Oh, aleluias! Faz outra vez, Senhor. Faz na minha vida, faz na vida dos meus irmãos, faz na vida daqueles que vão ouvir, Senhor, esta oração, esta mensagem, Pai. Oh, Senhor, Tu podes fazer. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua promessa, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua fidelidade, no Teu agir, na Tua intervenção. Um toque Seu muda tudo, Senhor. Porque só o Senhor pode trazer a paz que esse homem experimentou diante de tamanha dor. Porque só o Senhor pode trazer a convicção que Abraão e Sara experimentaram diante de tamanha vergonha e constrangimento, já idosos, e pregando aos 4 cantos uma promessa que só ele no seu coração de verdade acreditava que poderia acontecer. Oh Deus, que quando todo mundo zombar, todo mundo desacreditar, o nosso coração esteja firmado como o de Abraão naquilo que o Senhor nos prometeu. Ah, que prosperidade que nada, vive na miséria. Oh Senhor, Tu és fiel para cumprir as Tuas promessas. Ah, paz, vive atormentada, alegria, vive chorando. Oh Deus, que nós venhamos manter o nosso coração firme naquilo que o Senhor nos prometeu. Ah, servirá Tu e a Tua casa? Tantos anos, só vejo você lá. Ah, Deus, eu não vou desistir não, Senhor. Ajuda os meus irmãos a não desistirem, Senhor. Ajuda os meus irmãos a receberem hoje a porção de fé e esperança que nós precisamos, Deus, para crer. Não com a esperança da probabilidade, das exatas. Oh Deus, não com a esperança natural, não, Pai. Não, Senhor, essa não. Essa ela morre, Deus. Mas a esperança que vem de Ti, ela nunca morre, Pai. Oh Senhor, que nós possamos viver as Tuas promessas. Que nós possamos Te glorificar a tempo, em todo o tempo.
existe tempo impróprio para que o Senhor seja glorificado. Que nós venhamos te bendizer, que nós venhamos exaltar o Senhor, que nós venhamos contemplar a beleza da tua santidade, do teu poder e do teu agir nas nossas vidas, nos nossos lares. Oh Senhor, toma-nos em tuas mãos esta noite. Toma-nos em tuas mãos esta noite, Pai. Oh Deus, nos faz desfrutar dessa paz. Nos faz desfrutar, Senhor, desta alegria. Nos faz declarar, Senhor, e faz a nossa alma experimentar verdadeiramente a alegria em Ti. Declarar verdadeiramente: sou feliz com Jesus. E entender que esta felicidade não está ligada às circunstâncias, não está ligada à ausência de dores, não está ligada à ausência de dificuldades, não está ligada à ausência de humilhações, de constrangimentos, mas ela está ligada à tua fidelidade, à tua promessa, à eternidade contigo, Senhor. Porque um dia no céu contigo nós iremos morar, como diz a última estrofe deste louvor, deste hino. Pai, nós queremos declarar que sim, nós esperamos em Ti. E esperamos com a esperança genuína, sobrenatural de Abraão. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por essa fé derramada sobre nós. Amém e amém.